Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8. Apocalipse 3, 8. Por enquanto, nós vamos ler o versículo 8. Mas eu peço você que deixe aí o seu texto aberto. Nós vamos ler versículo por versículo, né? É uma prática comum nossa aqui da igreja. Não é obrigatório para quem prega, mas é uma prática comum minha. O sermão expositivo, né? Dentro do texto, lendo o texto. E aí hoje não vai ser diferente. Nós vamos ler aí sobre esse texto de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler depois do 7 ao 13, mas por enquanto só o versículo de número 8. Amém? O texto diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. O desejo do nosso coração é que o Senhor, através do teu santo e glorioso Espírito, fale conosco aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de fluir, de falar aos nossos corações, através desta palavra, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, seja santificado nessa noite, que nós possamos sair daqui tendo a certeza de que mais uma vez o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós lemos esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. Esse texto aí que nós lemos, ele está dentro de um bloco de texto que começa no capítulo 2 e termina no versículo 22 do capítulo de número 3. Esse bloco de texto é chamado de as 7 cartas de Apocalipse, né? O que são as 7 cartas de Apocalipse? São 7 cartas escritas a 7 igrejas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma revelação que o Senhor Jesus deu a João. E no meio dessa revelação, o Senhor deu essas 7 cartas a 7 igrejas. Quem são essas 7 igrejas? Essas 7 igrejas são consideradas as 7 principais igrejas do cristianismo no primeiro século. Todo o cristianismo se baseava nessas 7 igrejas, né? Essas eram as 7 principais igrejas. Nós não podemos falar que são as 7 maiores igrejas, justamente por causa de Filadélfia, que era uma igreja pequena, mas eram as 7 sedes, vamos dizer assim, as 7 principais igrejas do cristianismo no primeiro século, as 7 referências. Se nós precisávamos de igrejas referências no primeiro século, essas eram as 7 referências. Elas retratavam muito bem como que estava o cristianismo naquela época, né? Então, quando nós olhamos para essas 7 igrejas, nós encontramos um retrato do cristianismo no primeiro século. As igrejas são as referências, né? São referenciais, e elas são também um retrato de como estava o cristianismo. Quando o Senhor Jesus revela para João essas 7 cartas, Jesus está, além de fazendo uma profecia futura, ele está usando das características da igreja do primeiro século para corrigir, para demonstrar aquilo que eles estavam fazendo certo, para apontar aquilo que eles estavam fazendo de errado, para mostrar como que estava o cristianismo até então. Esse é um dos objetivos das 7 cartas. Não é o único. É claro que essas 7 cartas, elas têm também um objetivo profético. Escatológicos acreditam que cada uma dessas igrejas representou um período da igreja cristã ao longo da história.
e que nós estamos na última igreja, a Laodiceia, que é a igreja luxuosa, os grandes templos, os templos modernos, mas Jesus está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Os templos luxuosos, a igreja que é uma igreja rica, mas é uma igreja que Jesus está do lado de fora, não está do lado de dentro. Então muitos escatológicos acreditam nisso, que as 7 cartas do Apocalipse são na verdade 7 tempos da igreja ao longo da sua história, não é? E que nós estamos no período de Laodiceia. Essas 7 cartas também, profeticamente falando, elas apontam características futuras da igreja. Quando nós olhamos para essas cartas, nós entendemos que elas eram atuais para o primeiro século, para aquele período, e elas continuam sendo atuais também para o nosso tempo, para o nosso período, né? Então essas 7 cartas, elas são também proféticas, relacionadas às características da igreja. É claro que ao ler sobre qualquer uma dessas 7 cartas aqui, nós vamos ver características coletivas. A igreja está sendo olhada por Jesus como coletiva, né, e não como individual. Mas é importante lembrar que a igreja não acontece em primeiro lugar de maneira coletiva. É importante lembrar que a igreja primeiro ela acontece de maneira individual. Por exemplo, eu não posso cobrar, é hipocrisia da minha parte, cobrar uma característica coletiva da igreja. Um exemplo, vou citar exemplos para os irmãos. Talvez a gente fale assim: aquela igreja não ora, aquela igreja não evangeliza, essa igreja não faz isso, essa igreja não faz aquilo. É hipocrisia, porque antes de eu julgar a igreja de maneira coletiva, eu precisava olhar para a minha individualidade. Essa igreja não ora, eu oro. Porque a igreja não acontece em primeiro lugar no coletivo. A igreja acontece em primeiro lugar no individual. Como assim, pastor? Se cada um de nós assumir essas características de maneira individual, vai refletir no coletivo. A igreja vai orar a partir do momento que eu estiver orando. A igreja vai evangelizar a partir do momento que eu estiver evangelizando. É semelhante, eu já vivi isso aqui enquanto pastor aqui da Atos, não só aqui na Atos, mas nas outras experiências também. Às vezes chega alguém e fala assim: vou sair da igreja, porque essa igreja não tem trabalho para jovens, então eu vou sair da igreja. Ou vou sair da igreja porque essa igreja não tem trabalho para crianças. Ou vou sair da igreja porque essa igreja não tem trabalho para mulheres. E aí a pessoa acaba buscando uma igreja que tem esse tipo de trabalho. Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento um pouco equivocado. Se a igreja não tem trabalho para jovens, então por que eu não abro um trabalho para jovens? Por que eu não me disponho a falar assim: não, nós vamos levantar aqui, tem 2 jovens, nós vamos orar com esses 2 jovens, vamos crer que Deus vai fazer alguma coisa através desses 2 jovens, né? Eu acredito assim, irmãos. Sabe por que eu acredito assim? Porque comigo foi assim. Quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. Eu me converti por causa de 2 amigos que eu tinha. Imediatamente à minha conversão, um dos amigos arrumou uma namorada numa outra igreja. O que ele fez? Mudou de igreja. E ficou eu e o irmão dele na igreja. Basicamente era só nós 2. A igreja possuía alguns outros jovens daquela idade também, mas não eram jovens muito firmes, vamos dizer assim. E aí uma pessoa da igreja se propôs a fazer isso. Abrir um trabalho com jovens, e nós éramos apenas 2 jovens. E esse trabalho continuou. E esse trabalho cresceu. E os jovens que não eram firmes começaram a vir nesse trabalho. E graças a Deus alguém acreditou que um grupo de jovens poderia ser um grupo de jovens contendo 2 jovens. Então assim, é no mínimo equivocado quando eu cobro da igreja uma atitude coletiva onde eu não faço nada para poder ajudar. A maioria das pessoas, talvez você já vivesse essa experiência e foi diferente. O que eu vou citar aqui pode ter exceções.
A maioria das pessoas que trocaram da igreja porque a igreja não oferecia um determinado ministério, um determinado serviço, não sei se essa seria a palavra correta, não deu certo para a igreja que foi também. Porque esse não é o nosso papel, senão nós vamos trocar, porque nenhuma igreja vai ter tudo, né? Então nós temos que ser coerentes, entender que a igreja ela não acontece só de maneira coletiva, ela acontece depois de maneira coletiva. Primeiro ela acontece no indivíduo. Quando eu citar características de igreja no texto que nós lemos, eu não quero que você pense na Igreja Batista Nacional Atos. Eu não quero que você pense na Assembleia de Deus. Eu não quero que você pense na sua igreja anterior. Eu não quero que você pense na igreja do seu amigo, ou na igreja que você frequentou há um tempo atrás, que era a igreja perfeita. Eu quero que você pense em você, nessa característica, aparecendo na sua vida de maneira individual. Porque se essa característica aparecer na sua vida de maneira individual, daqui um dia ela vai refletir na igreja de maneira coletiva. Amém? Então, quando a gente fala de igreja, eu jamais posso trazer essas características pensando só no coletivo. Eu tenho que trazer essas características pensando no individual. Quando nós olhamos para essas 7 cartas, nós devemos pensar, por que elas são cartas? Porque elas têm um padrão de escrita. São tão pequenas, talvez se fosse no português, nós chamaríamos de bilhetes, e não de cartas. Mas elas são chamadas cartas porque elas possuem um padrão, né? Esse padrão, é claro, ele vai ter exceções. E uma das exceções, ela é importante para nós aqui nessa noite. Mas as cartas possuem um padrão. Qual é o padrão das 7 cartas? As 7 cartas trazem um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Quando você lê as 7 cartas, eu precisaria de mais tempo para dar exemplos para você, usando essas 7 cartas. Mas lendo as 7 cartas, nós vamos encontrar um elogio. Conheça as suas obras, né? Igual nós vimos aqui, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto de ti uma porta, que tens pouca força, mas entretanto guardaste a minha palavra. É um elogio. Todas as igrejas têm um elogio, todas as igrejas têm uma crítica. Lembra daquela, no capítulo 3? Vejo que não és quente nem frio, és morno. Lembra de Éfeso? Perdestes o seu primeiro amor, uma crítica. Todas as igrejas recebem uma instrução. Arrependa-te enquanto é tempo. Abandona as práticas mundanas. E todas elas recebem uma promessa. Ao fim te darei a coroa da vida, que coma comigo da árvore da vida, que se assente junto com os vencedores. Todas as igrejas trazem um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Tem exceções. Laodiceia, por exemplo, é uma igreja que não tem elogios. Se nós acreditamos que escatologicamente cada igreja de Apocalipse, das 7 cartas, representa um período, no nosso período a igreja não tem do que ser elogiada. Das 7 cartas, apenas Laodiceia não recebe do Senhor elogio algum. Que triste, né? Você já pensou Jesus olhando do céu para a terra e olhar para uma igreja e não ver nessa igreja nada que ele possa elogiar? Você já pensou Jesus olhando para você e não achando em você nada para elogiar? Uma vez Deus olhou do céu para a terra e encontrou Enoque, alguém que andava com ele. Outra vez Deus olhou do céu para a terra e encontrou Noé, o único justo sobre a face da terra naquele tempo. Em outro momento Deus olhou do céu para a terra e achou um amigo em Abraão. Achou em Moisés alguém que ele poderia conversar face a face.
achou em Davi um homem segundo o coração de Deus. Achou em Moisés também o homem mais manso que pisou sobre a face da terra. Achou em Salomão o mais sábio que houve na face da terra. Achou em Maria uma mulher virtuosa. E o que Jesus acha em mim, quando Ele olha para mim do céu para a terra? Quando o Senhor olha do céu para a terra e vê você, o que Ele tem em você para te elogiar? Para falar assim: muito bem, meu servo, você não jejua muito não, você está lendo pouco a Bíblia, mas você é do joelho, você é da oração, muito bem, persevera. Ou talvez Jesus olha para você e fala assim: olha, você tem uns deslizezinhos, mas você lê a Bíblia, você vai na igreja, você trabalha para mim, aleluia, muito bom. O que o Senhor tem para achar em nós que exalte, que glorifique o nome dEle? Laodiceia é uma igreja que Jesus olhou e não achou nada. Tem outras exceções também que me chamam a atenção. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não recebem críticas. Olha que maravilha, né? Se em Laodiceia não temos elogio, em Filadélfia e em Esmirna nós não temos críticas. O Senhor olha para a igreja e só vê coisa boa, porque às vezes nós temos a mania de criticar, só olhamos aquilo que dá errado. Olha que maravilha, tem 2 igrejas entre as 7 que não recebem do Senhor uma crítica. E uma dessas igrejas, nós vamos ler ela aqui agora, versículo por versículo. É uma igreja que tem atitudes a ser celebrada, a ser copiada. Amém? É uma igreja que nós temos que olhar para ela e tentar copiar as suas atitudes. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Olha quantas informações nós temos nesse versículo de número 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha a forma como Jesus se identifica a igreja de Filadélfia, como o santo e o verdadeiro. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que não se mistura relacionado ao pecado, porque Ele é santo. Um Jesus que é verdadeiro, que não é de um evangelho falso, que é de um evangelho puro e verdadeiro. Cuidado, meu irmão, porque enquanto igreja nós precisamos ser a igreja verdadeira. No nosso tempo, no nosso período, no nosso momento, existe uma igreja falsa aí fora. Tomara que nós não estejamos na lista delas. Então vamos citar dessa forma: existe uma igreja falsa, existe um evangelho falso, e nós não podemos ser enganados. Um evangelho onde nós somos só abençoados, vamos dizer assim. Um evangelho onde nós recebemos tudo o que pedimos, é um falso evangelho. O evangelho do pode beber e não pode embriagar, é o falso evangelho. O evangelho que não tem que ter mudança de vida, é um falso evangelho. O evangelho onde os nossos cultos precisam ter um atrativo a mais, que não seja a presença do Espírito Santo de Deus, é um falso evangelho. Nós viemos à igreja, irmãos, para ouvir uma palavra, para ser tocado pelo Espírito Santo, para nos arrepender dos nossos pecados, não para participarmos de um show pirotécnico. Nós não estamos na igreja para jogar sinuca, para brincar de videogame. Igreja que tem videogame e culto de homens para levar homem para a igreja é falso evangelho. Ou nós corremos para perto de Deus pela sua presença e por causa da sua palavra, ou estamos vivendo um falso evangelho. E o nosso Jesus não é falso, o nosso Jesus é verdadeiro. É assim que ele se identifica a igreja de Filadélfia.
o que tem a chave de Davi, o que tem autoridade. Eu, como igreja, preciso entender que quem é a autoridade sobre a vida da igreja é Jesus. Ele que precisa ser exaltado. Em um sonho futuro, e aguardo eu que não muito distante, quando essa obra crescer e se multiplicar, quando nós construirmos o nosso templo, e a igreja estiver cheia de pessoas sedentas pela palavra, e pela presença de Deus, que ninguém reconheça, que eu fui o causador disso, ou que eu sou a autoridade da igreja, porque eu não sou. A autoridade sobre a vida da igreja é Cristo. Por isso que se a gente fosse colocar a foto de alguém na placa, não tinha que ser a minha. Você já viu a igreja que está o pastor, a esposa, o filho na placa da igreja, mostrando que ele é a autoridade, ministério Tiago Márcio. Não, irmãos, eu não sou a autoridade nessa igreja. Quem tem a chave dessa igreja na mão é Jesus. Sabe por quê? Foi ele que comprou por um preço muito grande, preço de sangue. E eu pertenço a essa igreja igual a você. Administrativamente, em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão enquanto líder. Mas enquanto parte dessa igreja, eu tenho que dar conta, talvez até um pouquinho mais do que você, porque sou o pastor. Mas Deus quer a minha adoração do mesmo jeito, porque a autoridade é dele. Ele tem a chave. E a chave que ele tem, quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Porque ele é a autoridade. Versículo de número 8. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui nós temos as características da igreja de Laodiceia. Eu disse para você na introdução dessa mensagem, de Filadélfia, perdão. Eu disse para você na introdução dessa mensagem, que são as 7 principais igrejas, e não são as 7 maiores igrejas por causa de Filadélfia. Porque Filadélfia é uma cidade pequena, e a igreja em Filadélfia era uma igreja minúscula. Por isso que o texto diz que eles têm pouca força. A igreja em Éfeso era gigante. A igreja em Laodiceia era rica e grande. A igreja em Sardes era grande. A igreja em Pérgamo, em Tiátira, eram todas igrejas grandes. Entre essas 7 igrejas, a menor igreja é Filadélfia. Muitos estudiosos se perguntavam assim, por que Filadélfia? Se são 6 igrejas grandes, por que uma pequena? Ah, é o Senhor. É o Senhor colocando os pequenos também entre os grandes, né? Não podia faltar uma igreja pequena. Por isso que o texto diz que os irmãos eram com pouca força. Só que a igreja em Filadélfia, ela tinha uma importância muito grande. A cidade de Filadélfia ficava às portas do continente asiático. Todo aquele continente foi evangelizado através da igreja de Filadélfia. Os missionários iam para Filadélfia e de Filadélfia para o continente asiático, aonde aconteciam uma grande evangelização naquele período. Quando Deus olha do céu para a terra e observa Filadélfia, ele fala assim, eis que tenho posto diante de ti uma porta. Essa porta não é financeira. Essa porta não é uma porta de emprego. Essa porta não é uma bênção muito grande no sentido material. Sabe o que quer dizer essa porta? Essa porta era a porta da evangelização, do trabalho para o Senhor. Vocês têm pouca força, mas eu estou dando a vocês uma oportunidade única de evangelização. Eu tenho aberto uma porta diante de vocês que ninguém pode fechar. Eu não acho ruim, ou não me importaria,
Muito pelo contrário, você deve usar esse texto da porta aberta para a porta de emprego. Você pode usar esse texto para a porta financeira, para a oportunidade que Deus está te dando. Aplicavelmente falando, não há problemas, tá? Hermeneuticamente falando, eu preciso te ensinar que a porta aberta aqui, literal, é a porta de evangelismo ao continente asiático. É o trabalhar para o Senhor. A igreja em Filadélfia podia até ser uma igreja pequena, mas era uma igreja que trabalhava. Talvez você entenda que os seus recursos são poucos. Talvez você entenda que a sua capacidade é pequena. Talvez você ache que você é o menor. Se lembre de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, o Senhor usava como porta de evangelização. Deus quer usar o seu talento na obra dele, meu irmão. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que trabalhar para o Senhor. Essa é a porta aberta. O pouca força é porque a igreja é pequena. E uma boa característica no versículo de número 8. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. A igreja em Filadélfia, ela tem duas características importantíssimas. Ela guarda a palavra e ela não nega o nome. Se nós somos cristãos, eis aqui duas coisas nessa noite, entre tantas que nós precisamos fazer. Hoje existem aqui duas citações que nós temos que praticar. Guardar a palavra. Guarde a palavra no seu coração. Se alimente da palavra de Deus. Nós estamos chegando a um período onde a Bíblia vai ser deixada de lado. Muitas igrejas aí fora já não pregam a Bíblia mais. Os pastores, coaches que têm se levantado na nossa geração, palestram e não pregam Bíblia. Utilizam de, pais pobres, filhos ricos, pais pobres, fugiu o nome aqui agora. Livros de empreendedorismo têm substituído pai rico, pai pobre. Leia, não é que você não tem que ler, não, leia, vai ser bom para você. O que nós não podemos fazer é substituir a Bíblia por esse tipo de situação. E existem igrejas por aí que estão não mais pregando a palavra. Irmãos, nos nossos dias já é difícil encontrar uma boa versão bíblica. Não compre Bíblia pela internet sem perguntar o pastor ou alguém mais instruído sobre que versão adquirir. Porque nós já temos versões no mercado que são duvidosas. O chamado ChatGPT já tem uma versão da Bíblia corrigida. O ChatGPT corrigiu todas as ofensas, para que solte uma Bíblia que não seja ofensiva a ninguém, que não seja ofensiva aos homens, às mulheres, aos homossexuais. Daqui a pouco a nossa Bíblia vai ser substituída por uma coisa que vai totalmente contra aquilo que Deus deixou para a gente. Nós somos a geração que vamos viver isso. Tanto criticamos João Ferreira de Almeida, eu, por exemplo, nunca gostei da versão, sempre usei outras na leitura. Já choro para que na igreja nós tenhamos João Ferreira de Almeida, porque as versões atuais, algumas delas, tornam a escrita bíblica vulgar, vulgarizam, muda a interpretação. Guarda a palavra. Guarda a palavra no seu coração. Você já assistiu o livro de Eli? Daqui uns dias nós vamos precisar fazer igual no livro de Eli. Nós vamos ter que ler para memorizar, para ninguém conseguir tirar isso de nós. Guarda a palavra. Quer ser bem sucedido na sua vida? Guarda a palavra. Deus fala para Josué 3 vezes, no capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 9. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Guarda os mandamentos que hoje te ordeno. Não aparte de ti esses mandamentos, e será bem sucedido, e eu serei contigo, e você vai ter sucesso na sua vida. Quer ser abençoado? Quer ser como a igreja de Filadélfia, que não tem do que ser criticada? Guarde a palavra.
Guarda a palavra. E não negues o nome do Senhor. Não nega. Não nega o nome de Deus. Se identifique como cristão. Aonde você for. Seja crente. Não negue o nome de Deus. Não se esconda do nome do Senhor. Seja crente. Versículo de número 9. Eis que farei que alguns do que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Sinagoga de Satanás era quem em Filadélfia se dizia ser cristão, se dizia ser judeu e não era, vivia o falso evangelho. Eu já critiquei demais aqui o falso evangelho, então dispensa. Entenda o falso evangelho que eu mencionei aqui agora há pouco como sinagoga de Satanás, aqueles que pregam falsos ensinamentos. Sabe o que vai acontecer com quem prega o falso evangelho? No dia que o Senhor voltar para levar a sua igreja, esses falsos vão se dobrar diante da igreja verdadeira e vão reconhecer que estavam errados. O sinagoga de Satanás, versículo 10: porque guardastes a minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo 10 aqui para mim, ele é fundamental. Me daria aqui outra pregação para você em outra oportunidade. Eu tenho visto nesses últimos tempos grandes pregadores que eu gosto, admiro, e o que eu vou falar não muda minha admiração por eles, acreditando que a igreja passa pela grande tribulação. São os pós-tribulacionistas ou os mesotribulacionistas, né? Acreditam que Jesus volta ou depois dos 3 anos e meio, ou depois da grande tribulação. Quando eu olho para esse versículo de número 10, eu evidencio o pré-tribulacionismo. Porque esse texto está bem claro para nós, que a igreja que guarda a palavra será livrada da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Esse texto para mim é pré-tribulacionista. E quem está falando aqui é Jesus. Se guardarmos a palavra, se alcançarmos ser a igreja em Filadélfia, as características que aqueles irmãos alcançaram, nós seremos livres da grande tribulação. Eu não quero estar aqui. O texto diz em Apocalipse que quem estiver na grande tribulação vai procurar a morte e não vai achar. Você imaginou que coisa horrível? No passado eu tive um amigo assim bem extremista na igreja, e ele dizia que a pessoa ia cortar a própria cabeça e ia continuar falando lá, ia continuar funcionando, e não ia morrer, tamanha era a grande tribulação. Eu não quero estar aqui, irmãos, com o anticristo, besta montada na prostituta, aqueles trem tudo lá, e como se diz, o pau cair na folha, né, como diz aqui na nossa região, e eu aqui vivendo a grande tribulação. Eu acho que quem vai viver essa grande tribulação nem vai dar conta disso tudo aí, embora há uma segunda chance, né? Quem suportar a grande tribulação ainda tem uma segunda chance. Mas esse versículo 10 para mim é bem pré-tribulacionista. Para mim é o versículo mais pré-tribulacionista que eu conheço no Novo Testamento. Porque o texto é muito claro. Porque guardastes a minha palavra, eu te livrei da grande tribulação que virá para testar o mundo inteiro. Guarda a palavra. Vai participar do arrebatamento quem guardar a palavra. É o que nós precisamos, irmãos. Quem vai ficar aqui para a grande tribulação é o falso evangelho. É a sinagoga de Satanás. É quem não levou o cristianismo a sério. Quem guardou a palavra, quem não negou o nome, vai ser arrebatado. Vai ser livrado disso.
Versículo 11: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conserva. Lembra o que eu disse aqui agora há pouco? Quando Jesus olha do céu para a terra e vê boas qualidades, boas características em você, guarda isso. O ideal seríamos que conseguíssemos fazer tudo, né? Que acordássemos às madrugadas, que jejuássemos, que lêssemos a Bíblia, que orássemos, que estivéssemos 100% na igreja, que tudo relacionado à prática cristã, nós conseguíssemos fazer. Mas eu sei que no tempo em que nós vivemos é difícil. Mas eu sei que tem algo que você consegue fazer para o Senhor muito bem. Avalie aí a sua vida. E veja assim, olha, eu não sou perfeito, mas isso aqui eu faço para Deus muito bem. Talvez você ora, não, eu gosto de orar, aleluia. Eu gosto de ler Bíblia, não, eu gosto de estar na igreja. Não, eu gosto de jejuar, eu gosto de evangelizar. Se agarre a isso que você tem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Porque nos tempos em que nós vivemos, o diabo está doido para você ser alguém que não faça nada para Deus. Então guarda o que você tem. Versículo de número 12. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada uma das cartas, o Senhor faz uma menção à cultura daquela cidade. Mesmo Jesus revelando para João sobre essas 7 cidades, em todas elas Jesus faz menção à cultura. Pérgamo, produção de pergaminhos. Tiátira, tecido de lã. Outra cidade, tecido colorido, não é? Filadélfia, sabe qual era o costume? Éfeso, um templo à deusa Diana. As pessoas vinham do mundo inteiro cultuar Diana em Éfeso. Sabe qual era a cultura em Filadélfia? As pessoas honradas da cidade ganhavam na praça pública uma coluna com o nome dela escrito 5 vezes. Aquilo era uma homenagem. Vamos supor que a igreja lá teve um prefeito muito bom. Aí eles construíam um monumento na praça, e nesse monumento escrevia o nome do prefeito 5 vezes. Era uma maneira de honrar. A cidade entendiam que os grandes heróis que ela teve ao longo de sua história eram honrados através desse monumento. Olha a citação de Jesus, fazendo menção a essa cultura, dizendo que ergueria um monumento e gravaria o nome daqueles que guardam a palavra, que não negam o nome dele, lá na Nova Jerusalém. É o que nos dá sentido, irmãos, para guardar essa palavra, para não negar o nome dele. Sabe por quê? Porque quando se fizer chamada, você estará lá, e aí você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena cada dificuldade, cada problema, cada tribulação, cada situação adversa que você enfrentou, valeu a pena. Sabe por quê? Porque o seu nome vai estar lá para morar eternamente com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, Deus. Muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui estiveram. Que essa palavra possa ter nos instruído, nos aproximado de Ti. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, sabendo, Deus, que é isso que o Senhor espera de nós. Eu não sei, Deus, com quem o Senhor falou aqui nessa noite, mas a minha oração é para que essa palavra traga instrução ao nosso coração, para que nós possamos estar cada vez mais agradando ao Senhor e na Tua presença. Ah, Deus, renova em nós essa palavra, renova em nós a unção do Teu Espírito Santo, para que dia após dia nós possamos estar na Tua casa, na Tua presença,
em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, o que esses irmãos têm passado, o que eles têm enfrentado, mas de uma coisa eu sei, Pai, é o Senhor que cuida de cada um de nós. Toma, Deus, essa dor, esse problema, essa adversidade nas suas mãos, e abre, Deus, a porta sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo